Você sabia que caroço de manga você pode fazer tratamento natural? Você pode utilizar para fazer algum tratamento? Bom, a gente sabe da grande importância das plantas medicinais, né? Que elas ao longo do tempo foi parte realmente da nossa história. Então, o ser humano se está aqui até hoje é graças à natureza. É advindo da natureza que a gente retiramos todo o recurso que a gente precisa. A gente bem sabe, né, que todo o recurso material, enfim, tudo que a gente precisa é retirado da natureza. Mas nos tempos que estamos vivendo, as pessoas abandonaram, né, muito daquilo que sai realmente da natureza, como é o caso dos remédios, né? E as plantas medicinais, elas que nos proporcionaram, né, estar aqui hoje, enfim, propagar a nossa espécie, a humanidade, né, praticamente esqueceu e abandonou o hábito de fazer o uso das plantas medicinais. Só que, por exemplo, a minha missão aqui é trazer justamente isso, né? Trazer para você a possibilidade de fazer o uso dessas plantas que foram abandonadas, aí, principalmente no caso por essas gerações, né, atuais. Então, nós temos um abandono desse recurso, mas aqui nesse canal você vai resgatar essa capacidade, né, resgatar então essa sabedoria, esse conhecimento então do uso dessas plantas para tratar problemas de saúde. É claro que tem suas limitações, não estou aqui falando para você abandonar seu tratamento e fazer todo o uso em plantas medicinais, apesar de que haja essa possibilidade. Se a pessoa souber fazer o uso de uma planta medicinal desde lá, né, no seu plantio, melhor ainda se puder ser, né? Desde o plantio, sabendo fazer a identificação, fazendo o uso da planta, pode fazer muita coisa boa para a sua vida. Até mesmo abandonar todos os medicamentos químicos. Então, nesse vídeo, acompanhe comigo que eu vou mostrar para você uma revisão onde eles explicaram para que serve o caroço de manga. Os estudos demonstraram efeitos maravilhosos da manga, da casca da manga, do fruto em si, né? Da semente da manga, da casca da mangueira, da folha da mangueira. Enfim, eu vou mostrar para vocês algumas informações contidas nessa revisão. Agora, o foco aqui vai ser a semente, porque a pergunta que eu recebi foi se eu posso fazer ou não alguma preparação do caroço de manga. Tem essa possibilidade? E a minha resposta é sim, tem possibilidades variadas de fazer o uso da semente de manga. Para que eu posso usar semente de manga e por qual motivo eu vou utilizar? Primeiramente, eu quero falar o motivo. O motivo seria o seguinte: você que está aí numa cidade grande, não tem a possibilidade, mesmo que a manga seja, embora não seja uma planta originária das Américas, né, tudo indica que ela seja uma planta asiática, ela se espalhou por todo mundo e é uma das plantas mais cultivadas, talvez a segunda a cultivar, né, a planta mais cultivada em todo o globo. Seja a planta, não especificamente a manga, mas a família dela, que é a Anacardiaceae. Bom, a questão é o seguinte: essa planta medicinal, né, essa frutífera, ela é muito comum aqui no nosso país. Você encontra ela em praças, jardins, né, você encontra ela nas cidades grandes também. Só que às vezes não tem a possibilidade de você retirar a casca dela, não tem a possibilidade de você utilizar a folha dela, por algum motivo. Seja qual for o motivo, eu falo para você, existe ainda uma opção simples de você fazer o uso dessa planta medicinal. Sabe como? Você vai no supermercado, compra lá o fruto. Você vai lá, então, compra a fruta lá, né, a manga. Você vai retirar, enfim, faz o uso dela, come lá, né, come a manga e tal. E você ainda vai pegar aquele caroço e vai retirar aquela parte branquinha que tem ali dentro, que é a parte viva, que é onde vai gerar, né, um novo pé de planta, né, uma nova mangueira, né, uma nova frutífera. E você então vai fazer uso daquilo ali. Para quê? Pode combater verminoses, né, eumintos, pode combater então vermes intestinais, principalmente. Tem atuação ainda sobre o sistema respiratório, porque na manga possui uma substância chamada mangiferina, entre tantos outros, né, que possuem atividade anti-inflamatória, broncodilatadora. Então, assim, a manga possui uma substância, por exemplo, que se destaca, chamada mangiferina. Essa mangiferina está presente em toda a planta, né? Em tudo tem mangiferina. E no caroço também tem mangiferina. E aí você pode pegar esse caroço de manga, que seria jogado fora, e você não tem a possibilidade de retirar nem casca nem folha de manga,
até porque você não vai encontrar sendo vendido por aí, embora seja uma planta comum, não é, né, vendida partes medicinais da planta, e nem é tão divulgado assim que a manga tem propriedades medicinais, mas enfim, você vai então pegar esse caroço de manga e vai fazer xarope, vai fazer chá, vai fazer, né, um banho de assento, você vai fazer uma tintura, né? Então você vai fazer essas preparações medicinais com essa planta. Bom, verifica aí a respeito sobre as propriedades medicinais que eu vou falar sobre esse artigo. E agora já eu vou falar para você como que você faz a utilização então desse caroço de manga. Bom, aqui está então o artigo. A gente vai fazer uma leitura dele, mostrar aqui alguns pontos bem interessantes a respeito sobre esse artigo, sobre essa revisão, falando sobre propriedades da mangífera índica, né? Falando sobre a manga. Bom, eu já falei, né, que a manga ela é de origem asiática. Acredita-se que ela seja da Índia em específico, então nada melhor do que os indianos para falar para a gente sobre propriedades medicinais da manga, né? Uma planta de origem de lá, então. E aí, este jornal, né, o Jornal de Farmacognosia e também Fitoquímica, tem para a gente, então, essa revisão, ou seja, uma abordagem aqui de diversos artigos científicos, né, um resumo de diversos artigos científicos. E então, vamos então fazer a leitura então deste artigo, né, dessa revisão. Foi publicada no ano de 2016, ou seja, tem um tempinho já de publicação, mas não é tão velho assim nessas publicações, visto que a gente tem então uma literatura, né, bem abrangente, uma literatura já muito boa, né, sobre a manga, né? Talvez seja uma das plantas mais estudadas também. Tá certo? A gente não vê o pessoal divulgando tanto, mas já tem um uso, né, farmacológico da manga, principalmente nos países asiáticos, em específico, praticamente, né, muito utilizado na Índia e para diversas funções, né? Bom, então vamos lá, olha só, aqui então eu tenho aqui a tradução, né, já fiz a tradução aqui pelo Google, e então a gente tem atividades farmacológicas da manga, né, Mangifera indica é seu nome científico, uma revisão, ou seja, são vários artigos. Aqui fala, né, inicia aqui no resumo falando que as mangas Mangifera indica pertencem ao gênero Mangifera, que consiste em cerca de 30 espécies de árvores frutíferas tropicais, da família de plantas com flores Anacardiácea. Essa Anacardiácea que é a família, né, a qual compreende então a Mangifera indica, né, um dos gêneros então dessa planta, né. No caso, a manga pertence ao gênero Mangifera, né, e está dentro dessa família chamada Anacardiácea, a qual compreende também, por exemplo, o caju. Por aí a gente já vê que é uma família, né, de plantas medicinais muito potentes, né? Então, o cajueiro também é uma planta sensacional, né? Bom, então aqui fala um pouquinho, né, falando que ela é cultivada, né, em uma área de aproximadamente 3,7 milhões de hectares, ou seja, uma planta bastante conhecida e cultivada em todo o mundo, né? Principalmente nas áreas tropicais. Enfim, aí fala que ela conquista a segunda posição, né, das plantas aí mais cultivadas no mundo todo. Bom, aí fala aqui mais para frente, fala de acordo com a Ayurveda, né, uma das medicinas aí ancestrais, né, que a gente tem, então a Ayurveda, a medicina chinesa, né, a gente tem então aí essas medicinas, né, tradicionais, a qual tem um grande respeito, né, em todo mundo. E o que ela tem para trazer para a gente? Ela também fala sobre os usos medicinais, né, da manga. Então, no Ayurveda tem bastante um vasto uso da Mangifera indica e hoje em dia a gente tem os artigos científicos, né, os estudos comprovando então a atuação das plantas medicinais. Neste caso aqui, vários estudos já foram feitos com a manga. E aí fala, né, propriedades medicinais variadas são atribuídas às diferentes partes, né, dessa planta medicinal da mangueira. Aí fala, a manga possui propriedades antidiabéticas, antioxidantes, possui atividade antiviral, anti-inflamatória, possui vários efeitos, ó, como antibacteriana, antifúngica, antialmíntica, antiparasitária, anticâncer, anti-HIV, anti-reabsorção óssea,
antiespasmódica, antipirética, ou seja, contra a febre, antidiarreica, né? É uma planta imunomoduladora, é uma planta hipolipidêmica, ou seja, uma planta que regula o colesterol, é antimicrobiana, é hepatoprotetora, é gastroprotetora, né, que tudo isso foi atribuído às atividades farmacológicas então da manga. A manga possui todas essas propriedades. E aí, se a gente vem no artigo em si, a gente tem mais informação. Então agora aqui é simplesmente o resumo dele, né? Lá na revista, né, na publicação aqui nessa revista. Agora a gente vai realmente para dentro do artigo científico. Aqui a tradução já é um pouco mais complicada, né? E aí eu vou usar então o Google Tradutor para a gente traduzir algumas partes aqui que eu quero destacar para você, principalmente falando sobre a semente de manga. Bem aqui no cabeçalho, a gente tem então aqui, olha só, né, o jornal de farmacognosia, enfim, falando sobre a propriedade manga, também tem um resumo, falando sobre, aí aqui tem, né, fala sobre os, enfim, aonde que foi realizado o estudo, né, olha aqui, a gente tem aqui então um departamento e tal, farmacognosia, farmácia e tal, em Bangladesh. Bom, vamos lá, vamos aqui para a parte que interessa, que eu já li esse artigo, então vamos aqui, olha só. Aqui fala sobre partes da manga, né? A gente tem casca, tem flores, né? Tem diversas partes da fruta, e aqui eu vou então destacar nessa parte onde fala sobre a semente da manga, né? Então aqui é onde fala sobre a semente de manga, eu vou então traduzir isso, olha só. Vamos então traduzir, colei aqui, e aqui fala então, olha só. O caroço da manga, né, o caroço da semente de manga é rico em proteína, né, 8,5%, e ácido gálico. É doce, acre, é astringente, refrigerante, antihelmíntico, constipante, hemostático, vulnerário, tônico, uterino, é útil em condições viciadas de pita e tosse. No caso, essa palavrinha aqui, essas coisas aqui é bem engraçado, né? Mas na verdade seria aquela tosse persistente, tá? É antihelmíntica, né? Contra helmintíasis, diarreia crônica, disenteria, hemorroidas, hemoptise, hemorroidas, no caso aqui em cima, hemorragias, hemorroidas, úlceras, hematomas, leucorreia, né, corrimento vaginal, menorragia seria um sangramento intenso, né, menstrual, queimaduras de calor e vômito. Olha só, então tudo isso é atribuído à semente da manga, tá certo? Bom, e se a gente vir aqui mais nessas atividades aqui da manga, a gente tem anticancerígena. Olha aqui, ó. Aqui eu destaco falando sobre que ela tem uma atividade anticâncer, e aqui a gente tem contra diversas linhagens de cânceres. Aqui fala sobre efeito antidiabético, mostra que ela tem um efeito de redução da glicemia. Aqui mostra que ela tem efeito anti-inflamatório, e a atividade anti-inflamatória dela foi bastante expressiva. Ela tem uma atividade anti-reabsorção óssea, tá? Então é interessante, ela tem uma atividade ali, por exemplo, né, não deixa com que ocorra essa eliminação, né, de cálcio do organismo. Então assim, não vai ter eliminação de cálcio, vai ser bom para as pessoas que têm osteoporose. Ela tem o efeito antidiarreico, ela tem o efeito antibacteriano, ela tem efeito cardioprotetor, olha só. Ela tem efeito aqui, olha só. Aqui, ó, olha só. A prevenção da osteoporose, ela tem ação antifúngica, ela tem efeito broncodilatador, ela tem efeito antiviral, inclusive lá na parte dela ser anticancerígena, se destaca para linhagens de câncer de próstata, linhagens de câncer do cólon, também leucemia e também câncer de pulmão, tá certo? Atividade antiviral, inclusive anti-HIV, né, vários vírus, e também no caso aqui, olha só, foi efetiva, né, contra o HIV, antimalárica,
né? Isso aqui, anti-helmíntica e antimalárica também, né? E aqui tem efeito laxativo e também o efeito laxativo no caso seria, por exemplo, fazer o uso do fruto maduro, e se a pessoa já faz o uso, né, da semente dela, já tem o efeito de combater a diarreia, tá bom? Bom, agora que você viu então propriedades medicinais da mangueira, né, dessa planta maravilhosa, você viu aí o artigo e falando um pouco sobre o semente de manga, então ele vai combater verminoses, pode combater diarreia, ele pode combater, né, ele pode ser útil contra hemorroidas, né, inflamação, várias inflamações, candidíase, né, contra o corrimento vaginal. Enfim, essa planta pode ter várias utilidades, problemas respiratórios, né? Então a semente de manga também tem muita utilidade. E aí, se for um xarope, como que você pode fazer? Primeiramente, você pode fazer uma tintura, posteriormente transformar em xarope. Você faz uma tintura, posteriormente vai fazer o uso dela bebendo mesmo, né, essa tintura aí, diluindo ela, ou transformando ela em um banho de assento. Você ainda pode fazer uma decocção e fazer um chá simplesmente tomando ela, ou fazer um chá, ou ainda fazer um banho de assento. Enfim, tem várias possibilidades. A pergunta da Raimunda foi se poderia fazer um xarope. Claro que pode. Faz a decocção, posteriormente transforma em xarope, né? Acrescenta o açúcar, apura, deixa engrossar e faz o xarope. E vai tomando isso aos pouquinhos e tem uma eficiência aí, né? Contra problema respiratório. Você ainda pode fazer uma tintura, posteriormente vai fazendo o uso dela. Também tem essa atuação, também tem essa utilidade. Você ainda pode pegar uma quantidade, fazer um chá forte, uma decocção, e você fazer um banho de assento contra corrimento vaginal, né, contra candidíase. Você pode ainda fazer o uso do caroço de manga dessa forma. Pode ser feito o uso do chá contra uma diarreia, principalmente com diarreias advindas de infecção alimentar. Você ainda tem essa capacidade. Então veja, quanto mais benefícios você souber que essa planta atua, né, claro que você vai aproveitar mais ainda para outras coisas, mas você pode fazer a tintura, pode fazer o chá, pode fazer suchá, pode fazer xarope, pode fazer banho de assento, aí sem contar que ainda tem inalação, né, que pode também ser feita a inalação dela. Bom, então grávida e lactante não vai usar, crianças não tem problema, idosos não tem problema, a não ser que qualquer um dessas pessoas, né, desse grupo, tenha alguma alergia, né, a essas plantas aí advindas da família Anacardiaceae, principalmente no caso da mangífera mesmo, né? Então a manga, algumas pessoas têm alergia à manga, se tiver alergia à manga não vai fazer o uso do chá de manga, de tintura de manga, porque é lógico que essa pessoa vai ter alguma reação alérgica, tá bom? Do contrário, não tem problema nenhum, pode fazer o uso sim. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu joinha, deixe seu like, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Um grande abraço, te espero na próxima. Até lá, tchau, tchau.